Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Nós vamos iniciar a nossa aula 3 de lubrificação. E nessa aula vamos falar um pouquinho sobre os métodos mais comuns, né, de lubrificação, ou seja, a técnica utilizada para lubrificar, né? A gente pode entender que o método é a forma com que eu consigo apresentar, ou seja, inserir o óleo no local onde eu quero que seja lubrificado. Um primeiro método bem simples é a lubrificação por salpico, né? O nome dessa lubrificação. E consiste de uma forma bem simples, né? Um dispenser, em que eu consiga pulverizar, né, o fluido sobre a parte que eu quero lubrificar. Então, muito utilizado em rolamentos, eixos, né, polias de motores, né? É chamado de lubrificação por salpico, tá? É uma técnica que é utilizada em motores, né, em conjuntos mecânicos que tem mais exigência mecânica. É uma técnica que não é muito aplicada, tá? Mas existe a lubrificação por salpico. A gente pode entender que é uma forma em que vão cair gotas, né, ou pulverizar a parte do componente que eu quero lubrificar, ok? Então, lubrificação, um dos métodos, né, para se aplicar a lubrificação é a lubrificação por salpico. Uma segunda técnica, né, um segundo método de lubrificação é a lubrificação por gravidade, né? Então consiste, na verdade, você direcionar o óleo, né, para o ponto de lubrificação pela gravidade. Então eu vou ter às vezes um copo, né, tipo conta-gotas, algum reservatório que pela gravidade está ligada ao ponto de lubrificação, né? Nós podemos ver aí, ó. E esse óleo então vai chegar a esse ponto de lubrificação pela gravidade, ok? É utilizado também em pontos onde não vão exigir grande lubrificação, até porque a película, né, que esse tipo de técnica, esse tipo de método apresenta, ela não é considerada algo muito eficiente, né? Então existem outros métodos bem mais eficientes, mas existe a lubrificação por gravidade, né, que também é um método para se aplicar lubrificação nos componentes mecânicos, ok? Um terceiro método, então, é a lubrificação por imersão, né? Uma lubrificação muito utilizada, um exemplo clássico, né, desse tipo de método, é a lubrificação de redutores, né, onde eu tenho as engrenagens do redutor imersas no óleo, né, para poder realizar a lubrificação. Então, nesse caso, o próprio nome já diz como que é esse processo, né? O componente que deve ser lubrificado, ele ficará então envolto, né, pelo óleo lubrificante. Um exemplo simples para se entender esse tipo de método é a lubrificação dos redutores, né, que são as engrenagens que ficam então imersas no óleo, ok? Então nós temos aí o método de lubrificação por imersão, né? Uma outra forma, né, um outro método de se aplicar a lubrificação é a lubrificação forçada, né? Então, em alguns conjuntos mecânicos, eu preciso forçar, né, a entrada do óleo em algumas partes da máquina para poder realizar a lubrificação. Então, como é que eu faço? Eu utilizo bombas, né? Bombas que vão bombear esse óleo, né, de um ponto até outro, né? E nesse caminho, né, em que o óleo é bombeado, ele vai lubrificando então as partes dos componentes. Então, muito utilizado para lubrificar partes mecânicas, né? Às vezes partes mecânicas grandes, eu preciso então bombear o óleo por entre os conjuntos mecânicos, né? Então eu bombeo o óleo de um ponto para o outro e nesse percurso o óleo então vai realizar a lubrificação daqueles componentes mecânicos, né? Então mais um método de lubrificação que é a lubrificação forçada, né? Eu tenho bombas que vão bombear o óleo lubrificante através de um percurso em que está os componentes mecânicos então, ok? Um
Muito bem, a lubrificação, como a gente já viu nas aulas passadas, pode ser feita por óleo, dependendo do processo, mas também pode ser feito por graxa, né? E a graxa também eu tenho alguns métodos de lubrificação. Então eu tenho o método tradicional, né, que é a forma manual, em que eu utilizo a engraxadeira manual para realizar a lubrificação do componente, né, engraxar o componente, né. E eu tenho também as engraxadeiras pneumáticas, que eu vou conectar ali uma mangueira de ar. Então eu vou fazer a atividade de engraxar e é um pouco menos, vamos por assim, dá menos trabalho, né? A força manual, né? A exigência manual é bem menor com uma engraxadeira pneumática, né? Vamos ver mais adiante que eu tenho outras formas, né? Eu tenho centralizadas, a lubrificação centralizada de graxa, que daí eu consigo fazer a lubrificação através da graxa de forma automática nos pontos. Mas aqui nós estamos vendo então a lubrificação utilizando a engraxadeira manual, né? E a lubrificação utilizando a engraxadeira pneumática, né? Para poder facilitar então a operação de lubrificação a graxa, tá bom? Bom, nós temos então aí os sistemas mais modernos de lubrificação, né? Claro que com a evolução das máquinas se evoluiu também os equipamentos de lubrificação. Então tem os sistemas automatizados de lubrificação, né? Que nós chamamos aí nas empresas de centralizadas, né? Ou seja, lubrificação centralizada quer dizer que eu tenho um equipamento, né? Em que esse equipamento eu vou abastecer ele com óleo ou com graxa, e esse equipamento vai então lubrificar vários pontos da máquina ao mesmo tempo. Então eu tenho ali desse equipamento que eu tenho óleo, eu tenho várias mangueirinhas saindo, e as mangueirinhas então estão direcionadas para aqueles pontos que eu quero lubrifique. E essa centralizada, ela com sistemas às vezes até com controles de CLP, né, com temporizadores, e ela de tempo em tempo, então ela vai lubrificar vários pontos da máquina ao mesmo tempo. Isso facilita demais, né? E mantém, é claro, o equipamento com a lubrificação um pouco bem mais adequada, né? Eu tenho esse tipo de sistema automatizado para lubrificação a óleo, né? Ok? E eu tenho também esse tipo de sistema automatizado para lubrificação a graxa, né? Então eu vou abastecer um ponto, né? Esse é quase que um equipamento, né? Que é a centralizada de graxa, e ela então que vai então bombear essa graxa no tempo oportuno para os pontos da máquina, né? Vários pontos. Então muito utilizado em máquinas grandes, né? Que para realmente reduzir o tempo e também aumentar a eficiência da lubrificação naquele equipamento. Então, muito utilizados os sistemas automatizados de lubrificação, que são chamados de lubrificação centralizada, ok? Pode ser utilizado para óleo e também para graxa, tá bom?